Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu vou conversar com a professora doutora em Educação, Conceição Flores. Ela é professora do curso de Letras da Universidade Potiguar e vai falar comigo sobre a literatura norte-riograndense. Essa é uma das cadeiras que ela leciona na UNP. Professora Conceição, muito obrigado por estar aqui no estúdio, no programa Educação em Pauta. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para falar de literatura, para divulgar o trabalho que lancei recentemente sobre a literatura do Rio Grande do Norte. Então, um prazer. Obrigada pelo convite. Antes de falar, a gente vai falar sobre o dicionário recentemente lançado, né? Semana passada. E hoje, para iniciar essa conversa, eu vou falar um pouquinho sobre a sua entrada no Brasil, o processo de formação como educadora, né? Creio eu que dentro da nossa cultura norte-riograndense, brasileira, depois você, que é portuguesa, e hoje já está aqui em Natal, Rio Grande do Norte, lecionando na universidade, disciplinas de literatura, de cultura. Mas como começou esse seu interesse pela literatura, professora? O interesse pela literatura, acho que ele existe em mim desde sempre. Eu sou neta de professora e sempre fui apaixonada pela leitura, pela literatura. Sempre li muito. Eu nasci numa ilha onde não havia televisão, a rádio funcionava precocemente, então a minha formação tem muito a ver com a leitura e com a literatura. Eu conheci o mundo primeiro através dos livros. Então, para mim, leitura é essencial, não dispensa, e literatura fundamental. Então, o fato de ter pai educador, né? Isso foi importante para você. Ele incentivava em casa? Os meus pais não, mas a minha avó era professora, então eu fui criada pelos meus avós e sou neta de jornalista e além de ter jornal tinha uma livraria, embora naquele tempo os livros a gente não pudesse lê-los porque eles as páginas vinham fechadas, mas o fato de vir de uma casa onde havia contato com a leitura, com a literatura, com os livros, e depois, à medida que cresci, que o universo dos livros o que havia em casa ficou pequeno, a biblioteca, no caso, na minha ilha, a biblioteca Calouste Gulbenkian, para mim foi um lugar onde eu encontrei o que eu queria ler, a partir de determinado momento. Então, desde pequeno que você frequentava a biblioteca? E essa impossibilidade, digamos assim, de ler alguns livros gerou um gatilho aí para poder, pelo gosto? Com certeza. Ler o proibido exerce uma sedução muito grande, né? Não é verdade? Então, eu achavam recomendável ler essa de Queiroz, Cidade e as Serras, mas o Primo Basílio e o Crime do Padre Amaro era proibido, não era recomendável para meninas, tal como a Madame Bovary e outros. Mas esses exerciam uma sedução e eu os li logo. Depois havia o bibliotecário da Calouste Gulbenkian, também indicava livros, então eu li um pouco de tudo. E depois comecei, tanto é que essa paixão, esse direcionamento se deu até pela escolha do curso, que seria românicas, aquilo que a gente lá em Portugal chama românicas, que é letras português-francês. Eu interrompi o curso e só vim fazer o curso de letras já aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Norte, já com uma idade, já fora de faixa etária, digamos, no mesmo ano que a minha filha fez vestibular, eu também fiz vestibular e voltei à universidade. E você fez o curso? Eu fiz o curso de letras, português-francês. Português-francês. Aqui na UFRN. Fiz o francês, o curso de Nancy, na Aliança Francesa. E depois trabalhou um pouco, eu também trabalhei tradutora, né? Como é que foi essa sua experiência? Eu trabalhei como tradutora em Portugal, na Caixa Central dos Trabalhadores Migrantes. Foi o meu segundo trabalho na vida. O primeiro trabalho, curiosamente, foi ser professora de francês no liceu onde eu estudei na minha ilha. Um tempo em que não havia tantos professores com formação e aqueles que tinham proficiência entravam no ensino mesmo sem serem formados. Então, o meu primeiro trabalho foi como professora. A seguir, depois eu casei bem jovem, fui para Lisboa
E meu segundo trabalho foi também relacionado com o francês, foi tradutora na Caixa Central dos Trabalhadores Migrantes, um órgão do governo encarregado de estabelecer as ligações entre os trabalhadores migrantes e os seus países de acolhimento. No caso, eu trabalhava com o que dizia respeito à França, um país onde existem imensos portugueses, na verdade. Professora, a senhora fez pós-graduação, doutorado no Centro de Educação, né? Sim. E como é que foi esse processo de mestrado, doutorado e ingresso para lecionar no curso de Letras da Universidade de Potiguar? Como eu disse, primeiro eu fiz o meu mestrado em Letras. O meu mestrado é sobre Saramago. Então foi no PPG. Assim que eu acabei, entretanto, antes disso eu dei aulas na Aliança Francesa, fiz o mestrado. Assim que eu terminei o mestrado, eu comecei a trabalhar na UNP. Curiosamente, quando eu entrei para dar aulas de latim. O professor de latim tinha falecido, era uma vaga que estava em aberto e não havia ninguém. E latim era uma disciplina que até hoje eu ministro, porque está na minha formação, sobretudo na minha formação de segundo grau, certo? Então eu entrei lá, depois é que eu fui dar literatura. Então quando eu fiz o mestrado, quando eu fiz o doutorado, eu me afastei, pedi licença sem vencimento e fiz o doutorado em educação, em história da educação, sobre a primeira romancista de língua portuguesa, que é Teresa Margarida da Silva Horta, uma paulista do século XVIII, que publicou o primeiro romance de língua portuguesa em 1752. Então eu fiz história das mulheres, história de vida dessa mulher, muito à frente do seu tempo, e história do livro, história desse romance que tem uma história. Então, no mestrado, no doutorado em educação, eu fui orientanda da professora Arisnete, que tem uma base de pesquisa de estudos de mulheres e educação. Então, lá eu também conheci muitas autoras norte-riograndenses, mulheres educadoras que escreveram. Que tiveram uma trajetória também, a gente conhece Dila Mamed, Alta de Souza, que tiveram uma trajetória, às vezes, um pouco cruel, né? Na infância, perda de pais, irmãos, doenças. E dentro desse cenário potiguar, já a gente entra no seu livro, eu já vou citar o título, né? O Dicionário de Escritores Norte-Riograndenses, de Nízia Floresta, a Contemporaneidade, mas aqui consta um pouquinho já dessas histórias que a senhora já vinha investigando, não é isso, professora? Nesse dicionário, o leitor vai encontrar informações sobre muitos autores que fizeram a literatura deste Estado. Alguns têm verbetes bem longos, com informações bem detalhadas, porque já têm uma fortuna crítica consolidada e a gente tem acesso a informações, tem muita fonte de pesquisa. Outras, as informações são breves porque não são tão conhecidos, a fonte de pesquisa é mais restrita, porque às vezes a gente tem dificuldade de chegar até às fontes de pesquisa, porque às vezes a gente pega no livro, a orelha não tem informações, esse autor ainda não está... Não tem publicações de certos autores nas principais bibliotecas também, aqueles que fazem a crítica literária do Estado também ainda não os incluíram. Então, alguns a gente tem dificuldade de acesso às informações. E como é que a senhora vê o ensino da literatura potiguar? Né? A senhora é professora de um curso de licenciatura, de curso de letras, ou seja, forma professores que vão ministrar essa disciplina. Mas como é que você vê, tanto nos estudos nas escolas, se a gente pudesse fazer uma crítica, né, se realmente a literatura potiguar ela é ensinada nas escolas, no ensino básico, no ensino técnico e dentro da própria sala de aula para os alunos da graduação? Eu acho que quando a gente está pensando na garotada que está em processo de formação, a gente tem que levar uma literatura que seja sedutora, porque a gente, para formar leitores, a gente tem que seduzi-los, senão fica aquela questão que tem sido o que está
vigorou e que ainda continua vigorando, que é o dever. Muitos autores, às vezes, com os quais esse aluno não tem o mínimo de relação, nem o mínimo de sintonia. Então, eu acho que a literatura norte-riograndense é uma porta de entrada maravilhosa para o ensino de literatura nas escolas, seja porque é uma literatura que está próximo, tem a ver, inclusive, com a questão da autoestima do aluno, de uma identidade, do aluno se identificar. Bom, aqui também tem escritores, não é só aqueles que estão nos livros, que parecem entidades distantes, que pairam acima do bem e do mal, quando o escritor é um ser humano. Não se restringe apenas àqueles que são pedidos no vestibular, hoje em dia no Enem, né? Não são só os canônicos, são outros que estão por aqui e que têm muito gosto em falar sobre a sua literatura. Então, eu acho que a aproximação do escritor com o leitor, ela é muito produtiva. Então, eu acho que ler jovens escritores, ler os escritores que estão aí, é uma forma de aproximar os leitores mais jovens da literatura. E os escritores aceitam sempre muito bom grado esses convites. Eu acho que esses convites e esses diálogos estabelecidos são sempre produtivos. Então, tendo em vista esse cenário, a gente já está terminando esse primeiro bloco e vamos conversar sobre o livro daqui a pouco, mas esse cenário, quais estratégias a gente poderia tentar traçar para facilitar essa sensibilização, esse pensamento mágico que o livro tinha, como você bem disse no seu início das primeiras leituras da biblioteca, o papel que as bibliotecas têm nas universidades, nos cursos de graduação, ou até mesmo bibliotecas públicas que faltam muito em nossas cidades, né, no nosso país. Como falta, né? Você vai, por exemplo, para Buenos Aires e você não consegue contar a quantidade de bibliotecas que existem, né, em uma cidade. E a gente tem exemplos de grandes escritores que se formaram leitores em bibliotecas públicas. Eu estou me lembrando do caso de Saramago. Saramago foi um menino pobre, sem livros, a mãe analfabeta, o pai um leitor, que é leitor alfabetizado apenas, e Saramago, o grande escritor que todos nós conhecemos, ele se fez através das leituras de biblioteca pública. Estou dando um exemplo, mas aqui também a gente deve ter outros. Eu acho que para formar leitores jovens é preciso que a gente tenha professores leitores. Eu volto a frisar a questão da formação do professor e de despertar a sensibilidade do professor para o papel da literatura. Como Antônio Cândido diz, a literatura tem um papel humanizador. Então, o que você vai levar para os seus alunos é importante e isso depende das escolhas do professor. O que nós temos, o problema que nós temos é que durante muito tempo a abordagem é essa que permanece no segundo grau, é uma abordagem historiográfica, o que acaba tornando a literatura enfadonha, porque começa lá com as cantigas de amor e vai e vem, né? E aí a abordagem acaba privilegiando a história e a literatura ficando em segundo plano. Eu acho que realmente a escolha do texto literário é fundamental para despertar A senhora não acha que obviamente que a gente tem letras, né, português, e é um curso de graduação que a gente termina vendo a parte sintaxe, da história, da construção linguística, mas também da literatura. Talvez não fosse necessário que os alunos tivessem uma disciplina mais específica sobre a literatura, sobre as artes, coisas do tipo, que pudesse diferenciar entre a disciplina língua portuguesa. A gente tem que dividir, né, entre a formatação e as artes, as belas artes, uma compreensão imagética também, uma imagem mental, né? Eu acho que as experiências que têm sido mais gratificantes quanto à literatura são aquelas que ocorrem em escolas que têm projetos ligados à leitura e à literatura. E isso já acontece em algumas escolas aqui do Estado. Isso é gratificante para o corpo docente, para a garotada que está nesses projetos, e a gente já vê os bons reflexos dessas práticas. Essas escolas onde há projetos, quando vem o IDEB vem um IDEB alto. Por exemplo, vou dar um exemplo que é aquele onde nós atuamos com um projeto de extensão que temos há muitos anos, que se chama Cais da Leitura. A UNP
tenho sediado no Espaço da Floriano uma escola municipal chamada Escola Quarto Centenário. Nós, no 6º horário, nós temos um projeto de extensão lá, Casa da Leitura. O que é que esse projeto visa? Levar a literatura para a garotada do 8º e do 9º ano. A gente tem sempre uma preocupação do que a gente vai levar, como escolher, por que a gente vai levar, para que a gente, qual é o nosso como objetivo. Apresentar também, exatamente. Né? Então, são os alunos da graduação que fazem esse projeto de extensão. Eu coordeno, oriento, mas são os alunos que estão em formação, os futuros professores que o executam. Enquanto o IDEB municipal foi de 3,2, bem abaixo do projetado nacional, que era de 3,9, essa escola teve 5,2. Então, lógico que não é só fruto do projeto de extensão, é fruto de uma diretora atuante, de uma equipe atuante, mas o que a gente constata é que as escolas que têm projetos de leitura se destacam, porque não foi só essa. Não deixa de ser assumir o papel as outras instituições que podem fomentar dentro de escolas públicas, escolas municipais, o incentivo à própria literatura. Né? E também é da responsabilidade que a própria universidade tem de chegar até à comunidade. Então, fazer extensão é algo importante. E uma extensão que se faz com quem está no processo de formação, eu acho que é muito importante. Tanto porque são 2 processos de formação. O menino da escola e o aluno de letras. O professor em formação, né? O professor em formação. Eu vou citar o seu livro e a gente vai começar a conversar, mas antes eu vou convidar a professora e você de casa a acompanhar agora uma enquete que foi produzida pelo nosso repórter Henrique Cortez, que foi saber de algumas pessoas se elas conhecem os escritores, os autores da literatura potiguar e se elas realmente leram algum tipo de leitura dessa, quem elas podem lembrar ou citar. Vejamos agora então com a enquete que a nossa produção do programa Educação em Pauta realizou. Vamos lá. Você conhece algum escritor potiguar? Qual? Não. Autor... Não. Escritor potiguar tem Câmara Cascudo, né? Não conheço. Sabe quem é Alta de Souza? Já ouvi falar. Eu conheço. Quais? Eu me esqueci o nome, mas eu já ouvi falar de muitos. Bem, eu gosto de muitos escritores que são nordestinos, como Mariano Suassuna, mas potiguar, Câmara Cascudo. Câmara Cascudo. Deixa eu ver mais. Tem aquela menina que é poetisa. Zila Mamed. Conheço Alta de Souza, eu tenho um livro dela, O Horto. Já li todo ele, é muito bom, eu gosto. Eu lembro logo dos poetas. Tem Iracema Macedo, Zila Mamed, como nós já falamos, Miriam Celli. Tem o Jarbas Martins, que é poeta também. Professora, a gente viu algumas falhas, digamos assim, não é? Alguns, quem sabem, a maioria citou o próprio Câmara Cascudo, que é um dos maiores nomes, mas outros não lembraram de nenhum escritor potiguar da nossa literatura. É uma realidade um pouco cruel, não é, professora? Com certeza. Isso dá um panorama de como a literatura está chegando à escola. São meninos que estão em processo de formação e que acho que a maioria não conhecia nenhum autor. Quando lembravam de Câmara Cascudo. Mas a gente está cheio de escritores, poetas. Poetisas. Não é verdade? Natal sempre foi uma terra de poetas, não é verdade? Temos poetas, poetisas, romancistas, cronistas. Né? E foi um pouco desse... Contistas, temos Contador, né? Não é verdade? Temos tanta gente boa. E eu fiquei realmente surpresa por os meninos, os jovens, não lembrarem. Um dos meninos lembrou de Câmara Cascudo, a menina tinha lido Alta de Souza. E realmente a professora, creio que é professora, talvez. Aí lembrou de Miriam Celli e Iracema Macedo. Professor Jarbas Martins. Jarbas Martins também, que é poeta. Foi um pouco com esse intuito que você lançou esse livro, Dicionário de Escritores Norte-Rio-Grandenses, de Nísia Floresta, a Contemporaneidade. Como é que foi a produção desse livro, professora?
a produção desse livro advém de um projeto que nós apresentamos ao MEC em 2010, foi aprovado e nós iniciamos em 2011. Então, no projeto encaminhado havia a pesquisa de escritores do Rio Grande do Norte, o projeto do mapeamento de autores do Rio Grande do Norte. Um mapeamento porque foi um projeto apresentado para ser desenvolvido com alunos de iniciação científica, alunos do projeto PET, Letras, Literatura no Rio Grande do Norte, esse é o nome do projeto. Então, Foram quantos alunos, professor? 12 bolsistas, 12 bolsistas que iniciaram o projeto. Mas há sempre uma renovação. Eu acho que no total participaram 26 alunos, porque o período é de 3 anos, então no primeiro ano houve alunos que já estavam numa série mais avançada. Vai havendo renovação no projeto. No total, 26 alunos participaram de forma direta ou indireta do O livro ele conta com verbetes, né? A gente tem, até por ser um dicionário, o nome dos autores o gênero dicionário pede o gênero textual verbete. E também que condensem informações. Não é um dicionário crítico, é um dicionário de escritores do Rio Grande do Norte que reúne informações sobre a vida, sobre a obra, sempre que a gente pode. Ele é o mais abrangente possível. Então, nós temos verbetes que têm 2, 3 páginas, porque são de autores que têm uma fortuna crítica já consolidada. Então, nós tivemos acesso a várias fontes de pesquisa. Há autores que... dificuldade. Então, são verbetes muito curtos, porque as informações foram colhidas em orelhas de livros. Alguns também a gente estabeleceu contato via Facebook, via e-mail. Houve muitos autores, e é importante que a gente diga, que colaboraram conosco nos dando as informações. Então, o verbete, reunindo as informações sobre a vida, sobre a obra do autor, onde nasceu, aquelas informações da vida e depois as informações da obra. Em seguida, nós temos a obra com informações sobre a editora, ano de publicação, local de publicação, que acho que é importante. E depois, sempre que nós temos as fontes de consulta, nós colocamos. Então, como dicionário, é para ser manuseado como porta de entrada. Como porta de entrada para o título tem pesquisadores. Nísia Floresta, a contemporaneidade. De fato, Nísia Floresta é um dos principais nomes, não é? Mas por que Nísia Floresta, a partir da sua perspectiva, professora? Porque Nísia é o nosso marco zero na literatura. Antes de Nísia, a gente não tem escritores no Rio Grande do Norte. Embora a nossa capitania seja muito mais antiga, não é verdade? A primeira publicação referente ao Rio Grande do Norte é com Nísia, que publica e já está vivendo em Pernambuco, mas a primeira publicação é Direitos das Mulheres. São autores também, você falou de Nísia depois que foi para Pernambuco, são autores que têm alguma relação, não necessariamente são potiguares, mas que têm alguma relação com a literatura potiguar, não é isso? Exatamente. Inicialmente, nós estabelecemos quais seriam os critérios de inclusão. Ter publicado pelo menos uma obra e ter nascido ou ter vivido e participado da vida cultural do Rio Grande do Norte. Então, nós temos autores que são de outros estados, mas que aqui vivem, que participam da vida cultural do Estado. Então, são incluídos. Por exemplo, aliás, a gente viu pela enquete que foi feita, que um dos nomes lembrados é Zila Mamed, né? Zila Mamed, que é paraibana, não é verdade? E a gente sempre lembra como nossa, e os paraibanos lembram como deles, eu acho que é... Que tem a questão do pertencimento, da identidade. E aí a gente tem muita gente nesses casos. A gente teve também um significativo trabalho, depois que ela estudou biblioteconomia, fez especialização na América, voltou para cá, né? Inclusive a biblioteca da Universidade Federal tem
o seu nome. Então, talvez tenha alguns momentos, né? Como dizer, floresta, né? Tem... Nízia Floresta. Porque o nome Nízia, de Dionísia, Nízia, né? Tem um nome artístico, digamos Não, assim. Nízia Floresta é o pseudônimo que ela Nízia Floresta, Augusta brasileira, o pseudônimo que ela usa. E Floresta é o nome do sítio onde ela nasceu. Então, brasileira, sua nacionalidade, Augusta, em homenagem, marido, né? em homenagem ao seu grande amor que se chamava Augusto. Então, ela diz logo no seu nome o lugar ao qual ela pertence, que é o Rio Grande do Norte. Então, 1832 é o marco zero da nossa literatura, que é a primeira publicação que a gente tem de um autor potiguar, que a gente tenha conhecimento até o momento, não é verdade? Okay. A gente vai precisar terminar o nosso programa hoje, mas eu vou fazer uma pergunta rápida. Autores mais novos, modernos, como o Selo dos Jovens Escribas, também tem alguns autores aqui dentro do seu livro, né, professora? Presença marcante dos jovens. Pablo Capestano, Carlos Fialho, Sinhá, Patrício Júnior, alguns desconhecidos que estão lançando agora, vocês vão encontrar. Tá, ok. Então, entre os canônicos, alguns que já estão aí, como o nosso Câmara Cascuda, que foi o mais citado, a gente tem outros que estão agora aqui. Conceição Flores, professora de Letras da UNP, muito obrigado pelo seu trabalho aí para a memória do nosso estado, literatura norte-rio-grandense e também pela nossa entrevista de hoje, professora. Obrigada, eu é que agradeço. E você em casa, muito obrigado pela audiência. Lembrando que o programa Educação em Pauta é transmitido todos os sábados às 10 horas pela TV Câmara, com reapresentação aos domingos também no mesmo horário. A gente vê na próxima semana. Até lá, tchau!